Olá, bem-vindos ao InspiraCast, o podcast para líderes que descobriram que inspirar é o melhor caminho para se atingir objetivos. Eu sou Júlio Volpe, sou o host desse podcast. Você já me conhece, se não é o nosso primeiro episódio, mas eu estou muito feliz de mais uma segunda-feira poder estar trazendo uma uma oportunidade, vamos chamar assim, de inspirar a sua semana para que você possa inspirar a semana de outras pessoas. Esse podcast é apresentado pela Croma, a nossa escola de lideranças para transformar, por meio da liderança, os resultados e as pessoas. Eu estou aqui com a Isabela Mioto. A Isa é professora de soft skills no MBA da Croma. Então, Isa, seja bem-vinda. E se apresenta, por favor, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Olá, Júlio. Olá para quem está nos ouvindo. Eu sou Isabela Mioto, mais conhecida como Isa. Eu hoje atuo com consultoria em várias organizações e tenho muito orgulho de ser professora, principalmente professora da Croma, que é um projeto que eu acredito muito. Muito bom, eu também. Eu sou suspeito, mas eu também acredito muito. E o bacana, né, Isa, é que, assim, é um projeto que já, depois de um ano, é uma realidade, na verdade, porque está transformando vários times, vários líderes e potencializando o sucesso dessas equipes. Isa, no nosso MBA, você é professora de uma disciplina que eu adoro, que é Soft Skills. Até porque eu lecionei soft skills em um MBA que você coordenava. Eu acho isso uma coincidência incrível, que, na verdade, tem muito a ver com a nossa sinergia de propósitos. E eu queria que você trouxesse um pouquinho agora na abertura desse nosso podcast, é, quais são as principais soft skills que ajudam uma pessoa, um líder ou não, né, enfim, um ser humano, a inspirar outras pessoas? Júlio, eu queria começar dizendo que quando a gente fala de soft skills, de soft mesmo, no processo de desenvolvimento, talvez não tenha nada. Mas que as soft skills, elas podem tornar a roda da vida da gente mais leve. E sim, pode inspirar muito mais pessoas. E eu vou dizer por quê. Eu acredito que a grande base, o alicerce, seja o autoconhecimento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque à medida em que o líder ele se conhece, ele começa a compreender sobre o impacto que ele tem na vida das outras pessoas, que as atitudes que ele traz têm para as outras pessoas. Então, quanto menos autoconsciência, menos eu compreendo esses impactos. Eu gosto muito de pensar na perspectiva de lideranças que sejam ressonantes, isto é, que geram conexão, e de lideranças dissonantes. Então, existem muitas lideranças que são dissonantes e que nem se dão conta disso porque não têm autoconsciência. Então, eu traria esse alicerce que vem muito fortemente com a inteligência emocional, sendo o autoconhecimento uma de suas habilidades. Então, quanto mais autoconhecimento, mais eu começo a entender das minhas automotivações, que são os combustíveis que eu tenho, para, né, me autocontrolar frente a situações de adversidade. E quanto mais eu melhoro a relação comigo mesmo, mais eu consigo gerar boas conexões com os outros, que aí venha toda essa inteligência interpessoal para a criação de conexão, né? Quando a gente fala de uma liderança, que é essencial, onde a gente olha muito para a questão da empatia e da sociabilidade ou sensibilidade social. Essa inteligência social, para mim, cada vez mais ela vai ser importante. Uau! E que aula em alguns minutos de como causar um impacto positivo nas pessoas que você lidera. E para mim, Isa, inspirar é isso. Muita gente me pergunta, aliás, sabe, quando eu fui executivo no banco, o meu lema, de certa forma, o slogan de gestão, era uma liderança por meio da inspiração, inspirar genuinamente as pessoas. E as pessoas me perguntavam, como é que eu posso inspirar alguém, né? E eu dizia, olha, existem várias formas de você inspirar, mas a mais significativa delas é quando você consegue se conectar de fato
com aquilo que faz sentido para outra pessoa. Quando você descobre onde existe um ponto de convergência, né, que foi o que você disse de consoante, né? Quando você encontra um ponto de convergência entre o seu propósito, entre aquilo que faz sentido para você e aquilo que faz sentido para o outro, porque é aí que você leva significado e o outro se inspira a partir do seu significado. E aí, nesse sentido, acho que você trouxe aqui, né, partindo do autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, um caminho, né, de que a gente possa causar impacto positivo na vida das pessoas. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer em todas as situações, não só aqui no InspiraCast. E ela é muito importante, principalmente para quem está nos escutando e para quem está nos vendo agora nesse episódio, que é: como eu dou o primeiro passo, então, nessa jornada de autoconhecimento? Oh, uau! Essa pergunta é muito boa, mas, eu queria só reforçar quando você fala, né, do que inspira e você traz essa sua tese, que esse caminho todo que eu falei é para chegar na inteligência social, quando Uhum, a gente juntos tem propósitos que eles são comuns. Isso uhum, aumenta o fluxo, isso aumenta o poder da rede, porque a gente só se engaja naquilo que tem sentido para a gente. Então é muito pertinente você trazer esse ponto, né. Júlio, eu acho que essa pergunta que você faz para mim, ela é desafiadora, e eu quero trazer um ponto de reflexão. Quantas pessoas têm formas dissonantes de se relacionar, né, que geram desconexão, mas elas nem se dão conta disso. Eu acho que o primeiro passo é você se interessar, se in por se investigar. Você se colocar como um observador atento de si e buscar compreender, e isso vem por meio da heteropercepção, de entender o impacto que a tua atitude causa no outro e se fazer uma pergunta que eu tenho gostado muito: será que as suas atitudes são aquelas que vão te levar para o lugar onde você deseja chegar? Onde você deseja chegar? Ou, né, vamos usar uma metáfora aqui, suas flechas estão alinhadas aos seus alvos? Porque o que eu percebo é que muitas pessoas, neste mundo que a gente vive, que te pressiona, que tem uma velocidade frenética, acabam entrando num piloto automático e nem se dão conta que têm comportamentos dissonantes e que às vezes estão perdendo a integridade consigo mesmos. Então, eu me acho super consciente. Será? Porque esses estágios de consciência a gente sempre pode evoluir. Então, eu vou agora resumir. Estimulem-se para os nossos ouvintes. Existem várias formas, obviamente, tem pessoas que fazem terapia e começam a iluminar vários pontos cegos, entender de que lugar estão falando. Eu falo que às vezes você está numa mesma situação de um lugar diferente e você gera um outro resultado, né? Então, extraordinário. líderes que estão nos ouvindo, né? Tenha humildade, sabe? Para um pouco e pergunta: "Você tem alguma sugestão? O que que é muito legal que eu faço, que te inspira? Mas o que talvez você, não goste?" E ouça genuinamente. E aí precisa ter muita humildade para fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Isa, você estava falando, você falou duas coisas que me tocaram muito nessa reflexão. Eu estava aqui já refletindo, não tem jeito. Quando você começa a falar, eu já me sinto tocado e começo a pensar sobre aquilo que você está trazendo, né? E você trouxe um ponto que eu acho fundamental, né? Eu digo que liderança é sobre pessoas. Liderança é sobre pessoas, no plural. Se eu quero liderar, eu preciso liderar um grupo de pessoas e eu preciso saber o que essas pessoas têm em comum comigo e como elas se comportam, como elas se inspiram, o que faz sentido para elas, para que elas possam se engajar comigo, com o meu propósito, com os meus objetivos, com as minhas metas, que foi exatamente o que você trouxe. Então, quando você diz que o primeiro passo, quando eu quero inspirar alguém,
é eu buscar no outro o que o inspira, isso conversa muito, muito com aquilo que eu vivi na minha trajetória de 25 anos de carreira executiva, inspirando, né, grupos pequenos, 5, 10 pessoas, grupos grandes, 50, 60 mil pessoas, né? E conectando justamente essa essência, por ter esse compromisso de entender o que faz sentido para o outro. E logo na abertura do podcast, quando você falou isso, me despertou uma memória hiper recente do começo da sua fala no podcast, que você disse: olha, quando a gente fala de soft skills, do ponto de vista do processo, elas de soft não tem nada. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a nomenclatura soft skills talvez precise ser revista, né? A gente, inclusive, para dar esse significado. Mas não é nem por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui, não, porque eu quero que você reflita um pouquinho com a gente, para a gente, a respeito de uma outra nuance dessa conversa, que é esse processo, né, de inspirar pessoas e de descobrir o que faz sentido para que elas sejam inspiradas. Não é um processo simples, não é um processo soft, ele leva tempo. Então, os nossos líderes, além de empatia, além de humildade que você destacou agora, e foi genial esse destaque. Eles também precisam ter resiliência, eles também precisam ter comprometimento para não desistir na primeira falha, na primeira pedra que eles encontram no longo do caminho, certo? Perfeito, Júlia. Eu vou aqui pedir licença para você fazer um caminho. Uhum, Quando a gente fala sobre liderança, eu acho que liderança, em primeiro lugar, é sobre uma pessoa, você líder. Quando eu faço as minhas palestras, as minhas imersões em liderança, eu até escrevi uma carta de intenção numa das imersões que eu atuo, e eu falo: eu não vim aqui ensinar teorias técnicas unicamente, eu vim trazer repertório para que você encontre a liderança que é em você, única, genuína, porque o que uhum, conecta é a autenticidade. Então, se você tem uma liderança que sabe quem ela é e que se abraça com toda a luz e com toda a sombra que ela traz, ela tem muito mais facilidade de conectar em propósitos e de estar aberta a fazer esse caminho de compreensão, de ter essa humildade, de usar lentes de curiosidade para gerar essas conexões. E aí, só quando você está muito bem com quem você é, quando você tem muita clareza de propósito, é que você pode fazer esse processo de compreender a perspectiva do outro. E, Júlia, eu quero trazer uma questão aqui que para mim faz muita diferença na minha existência. A questão do compreender e do concordar. uhum, Eu não preciso concordar com você, mas à medida em que eu estou tão bem comigo, eu vou fazer esse percurso de tentar compreendê-lo na tua perspectiva, não na minha, ou como diz professora Lucilena Gavão, do teu marco psicológico. E quando, olha que legal que é isso, e quando você se sente compreendido por mim, por mais que eu não concorde com você, você me autoriza a te influenciar. Não preciso do poder, porque aí você me concedeu autoridade. Agora, se você me percebe numa postura de julgamento, a probabilidade de você ir para a defensiva e não me trazer essa autoridade de influenciar, ela aumenta muito. Mas o que que acaba acontecendo nos fluxos das relações? Por vezes, se você traz algo que eu não concordo, se eu sou um líder que estou muito preso, ou uma líder muito presa ao ecossistema, aquilo bate em algum lugar que me gera ali uma perda de força, um questionamento, né? Se é comigo mesma. E uhum, aí eu vou para o ego, no sentido de querer provar que eu tenho razão. Agora, uhum, é lindo esse processo no outro sentido também, porque ao visitar outras perspectivas, eu ilumino pontos cegos, amplio a minha consciência e tomo decisões muito mais consistentes, coerentes e sustentáveis. Então pensa comigo, né?
Para quem está nos ouvindo, eu estou fazendo um movimento de tomar qual é a diferença de tomar uma decisão? Aí eu estou com a cabeça baixa, com as 2 mãos, onde eu não enxergo nada, porque eu só enxergo o que é importante para mim. E há diferença de tomar a decisão com esta perspectiva. E aí, quando a gente fala de comunicação, comunicação é metacompetência. É a soft skill mais importante, porque ela é o oxigênio para tudo. E tem o como a gente se comunica. Eu gosto de falar de comunicação na perspectiva do diálogo, que é, aí eu vou chegar no mesmo lugar que você traz como base, né, para a liderança. O diálogo, ele tem premissas importantes. Incluir todas as vozes e partes no sistema para gerar uma perspectiva que é comum, que é o ponto que você traz. A gente Perfeito. juntos consegue olhar para o mesmo ponto. Isso gera fluxo, né? Isso gera poder. Isso gera poder, poder Isso de gera poder. transformar, poder de inspirar e poder de realizar, que é o que tanto as pessoas hoje procuram ter, mas talvez por premissa não Sim, conseguem encontrar, né? Justamente porque talvez a humildade, o diálogo, a empatia, elas não estão tão fortes nas premissas. Muitas vezes você tem o ego, você tem o individualismo, você tem o poder num sentido aqui perversivo da situação, que é aquele sim, poder, né, autoritário. O Isa, me permita fazer um highlight de alguns pontos aqui do que você trouxe, porque acho que é uma contribuição fantástica. Esse é daqueles episódios que eu vou querer ouvir algumas vezes. Eu espero que você, que esteja nos acompanhando, também queira, nos ouvir algumas vezes, porque tem muito aprendizado no que a Isa está trazendo. Primeiro ponto que eu queria destacar nós somos pessoas, seres compostos de luz e sombra. Aceitar isto e compreender isto é um passo significativo. Numa posição de liderança, você não está obrigado a acertar todas as vezes, você não está fadado a acertar todas as vezes. Aceitando e assumindo as nossas vulnerabilidades, nós nos tornamos mais fortes e nós nos avançamos no sentido do autoconhecimento. Essa é uma como primeira líder, né? aprendizagem. É uma primeira aprendizagem extraordinária. Segundo ponto que eu queria destacar do que você trouxe, a relação, né, entre compreensão e julgamento. Busque compreender as pessoas antes de julgá-las. Coloque o julgamento numa caixinha à parte e procure compreender a intenção, o momento, as premissas, né, que fazem parte do processo de comunicação ou de decisão das situações em que você está vivendo e eventualmente você discorde. Porque se você buscar num primeiro momento compreender antes de julgar, talvez você encontre inclusive as soluções para desvencilhar-se desses problemas, né? Então, segundo aprendizado importante. E terceiro, tudo isso vai te permitir ter um sentimento de segurança, de confiança, né, que advém justamente do que eu chamo de competência, que é justamente a sua habilidade, a excelência de praticar algo com segurança, né? Muitas vezes líderes se sentem, como você tentou trazer, em alguns momentos ameaçados ou inseguros em determinadas circunstâncias, em determinadas relações, porque eles não se sentem suficientemente competentes. E essa falta de competência vem da falta da prática, do conhecimento. Então, à medida que você pratique mais, estimule mais compreender os outros, possivelmente você vai começar a ter esse desenvolvimento de maneira mais acelerada e vai se Perfeito, sentir menos ameaçado, menos importunado e vai conseguir chegar a esse estágio que a Isa trouxe, que para mim é extraordinário, é formidável. Muito perfeito. bom. E eu quero pegar o gancho em tudo que você está falando, né? E lembrar que muitos de nós aqui, que estamos refletindo, e você que está nos ouvindo,
a gente aprendeu, tem aprendido a sermos líderes heróis. Líder herói é aquele que tem resposta para tudo, que sabe o que fazer. Agora, num mundo como o que a gente vive hoje, não dá mais para ser líder herói, porque a gente adoece. O Uhum. convite é para que nós sejamos líderes facilitadores. E aí é interessante lembrar que o maior poder de um líder facilitador é justamente a vulnerabilidade. Como diz Brené Brown, você se torna mais forte quando assume as suas vulnerabilidades, por isso que essa autora, pesquisadora, é tão lida, né, hoje. E aí isso inspira as pessoas a serem humanas, simplesmente a serem humanas. Extraordinário, extraordinário. Muito bom. Isa, eu, assim, o tempo passa muito rápido com você, então ele passa feito uma flecha, né? A gente já tem aí o nosso tempo desse episódio, mas eu com certeza vou ter você aqui por vários episódios, porque se o propósito desse podcast é inspirar pessoas que inspiram pessoas, eu preciso trazer aqui pessoas que me inspiram, e você, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Gratidão imensa. Vou deixar para você agora, antes de eu fazer o fechamento, para suas últimas considerações. Eu queria falar sobre a importância das pessoas entenderem sobre a pausa. Quando você pergunta como dar o primeiro passo? Às vezes o primeiro passo, Júlio, é simplesmente encontrar uma pausa qualificada na vida para conseguir se perceber. Uhum. Quantas pessoas, né, a gente encontra que nem respirar direito consegue. Você vê ansiedade na respiração. Tente se perceber a partir desse lugar, da tua própria respiração. A ansiedade tem nos tirado muito para fora do eixo dos nossos propósitos. Entenda que a natureza pede pausas e nós fazemos parte da natureza. Você vai encontrar muito mais discernimento para se perceber e para qualificar cada decisão que a vida te convida a tomar. E com isso, talvez você consiga ajustar melhor as suas flechas e atingir os seus alvos com plenitude. É isso que eu desejo para cada um dos nossos ouvintes aqui. Uau, uau. Obrigado, eu me sinto com esse desejo, viu? Você foi falando e eu me sinto com esse desejo. Foi muito importante você dizer, Isa, não posso deixar de reforçar que muitas vezes o primeiro passo é justamente saber de onde a gente está tirando o pé para dar o primeiro passo. E para isso, essa pausa que você trouxe é uma contribuição hiper genuína. Eu queria deixar uma mensagem final para você que está nos escutando ou nos assistindo nas suas plataformas digitais. Inspiração não é um processo ou uma habilidade reservada para poucos. Inspiração é uma escolha. É um processo e uma jornada que exige comprometimento e vários passos. Mas faça essa escolha e você vai perceber que liderar o seu time, a sua vida, os seus ambientes vai se tornar um processo de muito mais resultado, de muito mais efetividade e principalmente satisfação para você e para todas as pessoas envolvidas. Eu quero lembrar para que você siga o nosso podcast, para que você não perca nenhum dos episódios, você seja avisado da disponibilização de cada um deles, mas lembre-se, toda segunda-feira o InspiraCast tem um episódio novo para trazer uma mensagem de inspiração para você que inspira outras pessoas. Meu nome é Júlio Volpe, eu conversei hoje com a professora Isabela Mioto, professora de Soft Skills no MBA em Liderança Estratégica da Croma. Seja muito bem-vindo todas as vezes no nosso podcast. Isa, obrigado e até a próxima.